Olá, amados e queridos do Senhor, saúdo a todos com a paz de Jesus. Mais uma vez estamos aí nessa empreitada desse estudo que nós estamos tendo sobre a oração do Pai Nosso. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos, amigos que estão assistindo essa série sobre a oração do Pai Nosso, esse estudo, sobre a oração do Pai Nosso. Agradeço a todos vocês por estarem participando junto comigo. Para quem está chegando agora, essa aqui é a Escola de Capacitação de Discípulo da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Estamos ministrando as aulas através do YouTube da igreja e também do Facebook, da página do Facebook da nossa igreja, por conta do coronavírus, dessa pandemia, e eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Estamos indo hoje para a quinta série, o quinto estudo sobre a oração do Pai Nosso. Meu desejo é que o Espírito Santo fale ao teu coração, que Jesus possa transbordar dentro de você, no seu coração, e que você aprenda a estar mais próximo de Deus, mais íntimo do Senhor, tá bom? Que Jesus te abençoe. Vamos lá, vamos dar início a essa quinta série, essa quinta etapa da oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos falar, a quinta parte seja feita a tua vontade. Vamos falar sobre a vontade de Deus. Para falarmos sobre que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, essa parte das Escrituras sobre a oração do Pai Nosso está em Mateus, no ensino que Jesus ministra para os seus discípulos nesse momento, que ele, lá em Mateus, ele cita, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para nós darmos início a esse estudo, precisamos entender por quê, qual o propósito, qual seria o propósito de Jesus nos ensinar a, quando nós orarmos, colocarmos a vontade de Deus em prioridade. Ou seja, que a vontade de Deus seja feita. Como é cumprida a vontade de Deus no céu, devemos desejar que se cumpra também aqui na terra em nossas vidas. Por quê? Antes de tudo, precisamos entender, ou então visualizar, que o céu é um objetivo de todo crente. Todo crente em Cristo almeja viver no céu com Jesus, com o nosso Deus. Nós almejamos isso, A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina algumas coisas, na verdade, sobre o céu. E o que ensina sobre o céu já é suficiente, pelo que a Bíblia cita, já é suficiente para nos dar aquela vontade, nos dar aquele desejo de ir morar no céu. E quando a Bíblia nos ensina, nos mostra que é o local que verdadeiramente será o local que nós viveremos plenamente felizes, plenamente satisfeitos, plenamente longe do pecado, plenamente longe de sofrimento e plenamente longe da morte. Então Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que a vontade de Deus que é feita na terra que é feita no céu, seja feita na terra. Desejamos que devemos desejar isso em nossas orações. Quando você orar, quando eu orar, quando nós oramos, nós devemos ter isso em nossa mente, ter isso em nosso coração, de que a vontade do Senhor seja repleta. O que nós vamos ver agora, a partir de agora, é isso. Vontade de Deus. Deus tem vontade. Deus tem desejo. Porém, apesar da vontade de Deus, apesar de Deus ter vontade para as coisas que acontecem aqui na terra e para as nossas vidas, Deus tem vontade para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Porém, Deus nos deixou a liberdade e o livre-arbítrio de tomar decisões. Nós tomamos decisões. Nós rejeitamos ou não a vontade de Deus para nossas vidas, A rejeição da vontade de Deus
para a nossa vida sempre está ligada, na verdade, a um entendimento falso que nós temos de que a nossa vontade será melhor para nós do que a vontade de Deus para nós. Nós somos enganados pelo sistema e pelo diabo, por Satanás. Nós somos levados a esse erro e também nós, pelo orgulho, a vaidade, pela vaidade, né, própria, carnal do ser humano, nós temos tendências a acharmos que a vontade de Deus não suprirá plenamente a nossa vida e que a nossa vontade, aquilo que nós mesmos desejamos, é o que vai suprir a nossa vida. Nós vamos ver que no decorrer do nosso estudo isso é falso, isso é uma enganação, isso é um erro que a nossa carne coloca para nós mesmos. Essa guerra que existe, na verdade, entre a carne e o espírito, nós vamos ver um pouco à frente, nos leva a nos enganarmos de que a nossa vontade é o que vai prevalecer para uma vida feliz na terra, mas é um engano. Vamos ver que a vontade de Deus é o que prevalece. Você vai entendendo que na oração do Pai Nosso tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Quando Jesus ensina, seja feita a tua vontade, Jesus já vai colocando no coração daquele que ora que precisamos seguir a vontade do eterno Deus. O eterno Deus, ele tem vontades maravilhosas para as nossas vidas e vontade repleta para as nossas vidas. Repleta de bênçãos, repleta de conquistas, repleta de santidade, de amor para nossas vidas. Existe um porquê da oração do Pai Nosso. E é isso que a gente está aprendendo no nosso estudo do Pai Nosso, né? Existe uma falsa impressão no nosso coração de que nós somos plenamente sábios. Existe um homem na Bíblia chamado Salomão, filho do rei Davi, aquele que sucedeu o trono de Davi, né? Foi Salomão. Salomão, quando assume o reinado, em determinado momento, quando ele está reinando, quando ele está orando a Deus, ele faz um pedido ao Senhor. Ele pede, Deus chega para ele e fala, peça o que você quiser, e Salomão, em determinado momento, ele pede para que Deus dê sabedoria a ele, para que ele possa governar o povo de Israel, o povo hebreu, de forma justa. Deus dá sabedoria a ele. Deus vai dar sabedoria a ele. Nós aprendemos também que lá em Tiago ensina que todo aquele que quer ser sábio, que quer sabedoria, peça a Deus que ele dará. Nós aprendemos que a sabedoria, a verdadeira sabedoria provém do Senhor. A sabedoria humana, para o mundo que Deus quer, para aquilo que Deus propõe, é vã. E existe dentro de nós, na nossa carne, a falsa impressão de que a minha sabedoria ou a nossa inteligência nos suprirá. É acima da sabedoria ou da inteligência ou daquilo que Deus propõe para a nossa vida. É vã. Lá em Provérbios 28, 26, que deixa claro que o desejo de Deus para as nossas vidas, né, é o que trará benefícios para nós, e não o meu desejo, por conta da minha sabedoria, é que trará os benefícios para as nossas vidas. Tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. A rejeição que nós temos da vontade de Deus está também de acharmos, como eu falei no início, de que aquilo que é minha vontade será o melhor para mim. Quero voltar com vocês em Gênesis, né? Lá em Gênesis 3, quando Eva, a mulher, ela é tentada por Satanás a comer, a provar aquele fruto proibido.
Ela foi tentada, mas ela tomou uma decisão. Ela sabia, assim como Adão, qual era a vontade de Deus com relação àquela situação. Deus tinha deixado claro para eles que não era para comer daquele fruto, fruto daquela árvore. Ela sabia a vontade de Deus, porém, ela foi levada a tomar uma outra decisão e achou, por ela ter aquela vontade, ela achou que a vontade dela de querer ser igual a Deus, de se igualar a Deus, era uma vontade. Ela sentiu o desejo, a vontade de comer aquele fruto, mesmo sabendo que aquilo ali não era a vontade de Deus. E o final da história nós já conhecemos. A partir dali, entrou o pecado e se começou a destruição moral, a destruição do mundo. O pecado entrou. O pecado ali adentrou na vida do ser humano, porque houve a necessidade daquela mulher, daquele homem, daquela mulher de Adão e Eva, de suprir a sua vontade, de seguir somente a sua vontade. Por eles terem seguido a vontade deles e não a vontade do Senhor, começou ali a derrota humana, onde entrou o pecado. Vontade de Deus sempre é soberana para as nossas vidas. Nós temos uma carga hereditária, né, de pecado. Começou lá com Eva e a história da humanidade, 6.000 anos aí de pecado. Nós temos essa carga, essa carga de pecado, essa carga de satisfazer a nossa carne. Nós temos uma carne que a gente quer satisfazer o tempo todo, né? Existe essa batalha interna dentro do crente, dentro do coração do crente. Quero falar aqui especificamente daquele que é crente em Cristo. Lá em Gálatas 5, temos até um estudo sobre o livro de Gálatas aí no YouTube. Se você quiser, pode assistir lá. Está muito bom também. Mas nós aprendemos lá que em Gálatas 5:17 existe uma guerra existente no coração do ser humano, no coração do crente. O crente, quando ele se converte em Cristo Jesus, ele passa a ter uma batalha dentro dele, que é a guerra entre o espírito e a carne. Essa batalha é contínua. Essa batalha só acabará na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, ou acabará para aqueles que já estão com Cristo. Enquanto estivermos aqui na terra, teremos essa batalha. E quando tem a batalha entre a carne e o espírito, podemos dizer que uma das coisas que envolve essa batalha é a sua vontade. É você querer suprir o seu desejo, a sua vontade, em detrimento da vontade de Deus para a tua vida. A carne almeja ser saciada. E para ser saciada essa carne, precisamos fazer somente as nossas vontades. Deus quer que venhamos a ser pessoas espirituais. Mas a palavra deixa claro, a palavra de Deus, que existe uma carne ali. Essa carne que está dentro de nós, que nós temos ela, somos carne, porém somos espírito também, temos o Espírito Santo dentro de nós. Você tem uma batalha constante. Você tem que se preparar para isso. Você tem que estar firme com o Senhor, tem que estar em oração, tem que estar buscando a vontade de Deus, buscando a face do Senhor. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é reconhecer que Deus precisa suprir a vontade dele na minha vida e eu cumprir isso. Eu obedecer a isso. Para que não se cumpra a vontade da tua carne. Olha o que diz lá em Gálatas 5:17, tá? Diz assim: porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Os nossos pais, lá no Jardim do Éden, fizeram a sua vontade. Saciaram aquela vontade. A vontade carnal que nós temos, ela dá pequenos momentos de prazer. São pequenos momentos de prazer. Não são momentos de felicidade, de conquista e de realizações. Não é. É uma falsa
impressão de felicidade. Ele dá pequenos momentos de prazer. Prazer que sacia a vontade da nossa carne, da nossa natureza humana, né? Vindo para Jesus, aquele que é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, Jesus tinha um objetivo claro como homem aqui na Terra. Gostaria de lembrar a todos que Jesus é Deus. Jesus faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus. Jesus é Deus. E quando ele larga a sua glória e vem aqui para a Terra para nos trazer a salvação, para nos trazer a redenção dos pecados, foi Jesus, ele fez isso, ele se propôs a isso. Deus enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Jesus, como homem, como ser humano, que passou por sede, fome, necessidades, chorou, se entristeceu, se alegrou, viveu como ser humano, teve os desejos, teve as coisas que qualquer ser humano passa, Jesus passou, só não pecou. Jesus só não pecou. Jesus, como homem, ele tinha um objetivo claro, um objetivo bem definido aqui na Terra: fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Jesus, nos seus dias aqui na Terra, ele tinha um objetivo bem definido. Jesus orava, Jesus buscava a vontade de Deus, Jesus cumpria a vontade de Deus plenamente até o fim. Até na crucificação, até aquele período anterior à crucificação, ele cumpriu a vontade de Deus. E Jesus tem que ser, na verdade, para nós um foco. Devemos seguir Jesus, devemos chegar, é como um foco, um alvo. Como o apóstolo Paulo diz, né? Jesus é o nosso alvo. Jesus é um alvo para todo crente, é um alvo para todo cristão. Todo cristão tem que ter Jesus como um alvo. E se Jesus procurava satisfazer toda a vontade de Deus aqui na terra, é o que nós devemos fazer também. Como Lucas 22:42 e João 8:29, Jesus tinha um propósito claro de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade do Pai. E eu fico imaginando como foi complicado para Jesus isso. E você tenta imaginar, tenta compreender. Jesus, quando estava no céu, ele é eterno, né? Jesus é eterno, é Deus, não tem início nem fim. Ele é além da existência, né? Ele faz existir, né? Mas isso é um outro papo, para um outro momento, né? Quando eu digo que Jesus não existe, que Deus não existe, é verdade. Deus não existe. Deus ele está além da existência, ele faz existir. Mas isso é outro papo. Eu fico imaginando como foi complicado para Jesus quando ele ficou em carne aqui. Porque ele viveu no meio de uma sociedade, de um povo rebelde, um povo sem fé, um povo cruel, um povo mau, uma sociedade dominada pela maldade e pela crueldade, uma sociedade dominada pela falta de fé e pela desobediência. Isso não foi um impeditivo de Jesus cumprir o propósito dele, mesmo ele vendo aquilo tudo. E nós temos que ter em mente que Jesus, quando estava aqui, devemos usar isso como exemplo. Jesus no céu vivia cercado de anjos. Tinha como prazer total cumprir as vontades do Pai. Ele chega aqui e vê essa sociedade, essa comunidade, essas pessoas com um propósito claro de não obedecer ao Senhor, mas de obedecer às próprias vontades. Mas o Senhor não deixou de cumprir. E também não deixou de se indignar. Jesus se indignou com isso. Olha o que diz lá em Mateus 17:17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Jesus não se conformava com essa falta de obediência do povo. Jesus chegou a dizer para os discípulos, quando os discípulos lá em João 4 chegavam para Jesus falando que ele precisava se alimentar, falava: mestre, você precisa, Rabi, vem comer, mestre, venha comer. Jesus deu uma resposta interessante para eles, já lá em João 4:31 a 34, Jesus disse: a minha comida
é fazer a vontade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus tem que ser um exemplo. Nós temos que seguir Jesus como exemplo. O propósito de Jesus era fazer a vontade de Deus. Era fazer a vontade do Pai. Eu queria lembrar a todos aqui, como já foi falado nos estudos anteriores, Deus é seu Pai. Se você tem Ele como Pai, você deve a Ele obediência. Nós devemos a Ele obediência. Tá? É interessante também nós falarmos e colocarmos o seguinte. Quando oramos o Pai Nosso e quando falamos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós, na verdade, não estamos pedindo aqui e nem citando aqui que Deus perdeu o controle da direção da vontade dele para o mundo. Para aqui, para esse sistema. Não, a vontade de Deus vai se cumprir. Não importa o que venhamos a fazer, não importa a nossa atitude, não importa a obediência nossa ou não, a vontade do Senhor vai fazer, mas vai se cumprir. Mas quando nós oramos pedindo para que seja feita a vontade de Deus, assim aqui na terra como é feita no céu, Jesus está nos ensinando a nos colocarmos numa situação de servos e nos colocarmos numa situação de que a vontade do Senhor é melhor para a nossa vida do que a nossa própria vontade. Quando Jesus nos ensina que devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra, é nos colocarmos de que nós devemos ser submissos e obedientes ao Senhor. Não tem a ver com o propósito futuro e preparado do Senhor para a humanidade. Não, vai se cumprir, não importa o que aconteça. Não importa o que traça a humanidade, o que traça os governos, não importa o que traça você. Vai se cumprir a vontade de Deus. Mas quando a gente ora pedindo para que se cumpra aqui na terra a vontade de Deus como é cumprida no céu, porque no céu é perfeito. Quando a gente ora assim, nós estamos nos colocando como um filho obediente, como servo, um filho que obedece o pai, um filho que quer que a vontade do pai para a minha vida se cumpra. É questão de submissão. Quando a gente coloca isso no nosso coração, nós estamos sendo filhos obedientes. Nós estamos também reconhecendo que nós somos limitados. Reconhecemos que nós somos fracos e que nós somos pecadores. E que nunca, jamais, a vontade de um pecador, a vontade de um homem, de uma mulher que peca, prevalecerá sobre a vontade do Pai eterno, perfeito. Então a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela é perfeita. Mesmo que a tua carne grite, não, cumpra a tua vontade. A carne vai gritar, não, faça a sua vontade, faça. Não. Façamos a vontade do Senhor. Façamos a vontade do Senhor. E que façamos também na nossa vida pessoal. Devemos cumprir na nossa vida pessoal, a vontade de Deus. Começa aí. Quando você começa a obedecer a Deus, você começa a mostrar que ama Deus. Só tem uma forma de você comprovar que ama Deus. É obedecendo a Ele. Lá em João, capítulo 14, 15, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, obedece. Guarde os mandamentos e obedeça. Obedeça. Se Deus deixou a vontade dele revelada, é porque ele quer que seja obedecida. Na verdade, para concluir o nosso estudo de hoje,
Jesus, o eterno Deus, na verdade, através de Jesus, o eterno Deus deixou, através da Bíblia, vontades dele para nós, para a sociedade. Existem vontades de Deus. Se Deus deixou essa vontade clara, é porque ele quer de nós obediência a ela. Quer que venhamos a cumprir, a obedecer à vontade dele. Como já disse lá em João 14. João 14, Jesus deixa claro, João 14, na verdade, quase todo, Jesus deixando claro que a obediência a ele é a forma clara e evidente de estarmos sendo amorosos com o Pai, amando o Pai. E se ele deixou claro essa vontade, cabe a nós obedecermos. Cabe a mim e a você a obedecermos essas vontades e cumprirmos essa vontade. Os próprios anjos no céu cumprem essa vontade plenamente e se satisfazem com isso. Para finalizar esse estudo, eu quero desafiar vocês a se satisfazerem cumprindo a vontade do Senhor. Quando vocês estiverem orando, conforme a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Lembre-se, seja obediente. Cumpra a vontade de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Deus, o eterno Deus, ele tem propósito para a sua vida. Ele tem propósitos individuais para você. E ele quer abençoar a nossa vida, ele quer abençoar a nossa família, ele quer abençoar o nosso ministério, ele quer abençoar a sua saúde, ele quer cuidar. Mas lembre-se, obediência. Obediência. Gostaria de finalizar aqui fazendo um desafio a vocês. Se aproxime do Senhor. Se achegue ao teu Pai e cumpra a vontade dele na sua vida. Que o eterno Deus te abençoe e que Jesus cuide de você plenamente. Um abraço.